Bom dia, aluninhos queridos! Eu sei que você pode estar estudando agora e pode não estar de dia, porém a professora Zarif, sem dar o seu bom dia, não é a professora Zarif. Então, vou permanecer aqui com os nossos vídeos, dando o meu tradicional bom dia, aluninhos queridos! Na aula anterior, nós vimos sobre o estudo da radioatividade. Dei uns vídeos lá para vocês sobre os acidentes nucleares, o acidente com o Césio 147 e o acidente lá que ocorreu em Chernobyl. Porém, nessa aula aqui nós vamos entender agora como é que funciona essa energia, como é que funcionava o reator de Chernobyl, por que ele explodiu. Então, nossa aula de hoje é sobre fissão e fusão nuclear. O que seria essa fissão e fusão nuclear? São as duas formas de obtenção de energia. Para que existia o reator lá em Chernobyl? Era um reator que tinha a função de gerar energia para toda aquela região ali. Então, o que seria a fissão nuclear? Que é o que ocorre dentro de um reator, de uma usina nuclear. Então, geralmente, para que ocorra essa liberação de energia, tem que utilizar elementos radioativos. Agora, por que a família dos elementos radioativos? Porque são elementos que possuem uma grande massa. Então, eles possuem uma grande quantidade de prótons e de nêutrons, fazendo com que eles tenham bastante massa e, consequentemente, libere bastante energia. Então, fissão nuclear. Geralmente, o núcleo é pesado e é atingido por um nêutron. Então, como é que acontece essa forma de liberar energia? É através de um choque mecânico. Então, o nosso GIF aqui está mostrando que o nêutron, essa bolinha preta é o nêutron, que se choca com um átomo de urânio, fazendo com que ele libere outros dois nêutrons e assim fazendo uma reação em cadeia. Então, nós temos aqui um nêutron, que é essa bolinha azulzinha, atinge o átomo de urânio. Esse átomo de urânio vai liberar uma grande quantidade de energia e essa energia também vai liberar outros dois nêutrons, que vai atingir mais outros átomos de urânio, liberando mais energia e assim, consequentemente, fazendo uma reação em cadeia. E quando esse átomo libera essa grande quantidade de energia, ela libera energia em forma de calor. Então, os reatores funcionam com o calor liberado por essa quebra de átomo ali, por essa energia ali. Então, como vocês viram lá no vídeo sobre Chernobyl, tinha um vídeo lá que era uma simulação lá do como ocorreu o acidente e nas imagens lá mostrava um reator por dentro, tinha uma grande piscina. Então, esses elementos radioativos aqui de urânio são barras que são mergulhadas numa grande piscina. E com essa quebra de energia aqui, aquece muito a água. Então, essa grande piscina fica com uma temperatura extremamente quente, fazendo com que a água evapore, passando do seu estado líquido para o estado de vapor. E é este vapor que movimenta as turbinas, fazendo com que gere a energia. Beleza? Então, fissão nuclear é o quê? É quando você quebra um átomo, fazendo com que ele libere grande quantidade de energia, geralmente em forma de calor. Fissão nuclear aqui, ela também pode acontecer nas bombas atômicas. Então, ela tem duas utilidades, lá no reator para gerar energia e em bombas atômicas, utilizadas como armas nucleares. Nas bombas atômicas, o material físsil, ou seja, esse elemento radioativo ali, é armazenado em compartimentos separados, como nós já vimos aqui no slide anterior. Nós temos o quê? Nós temos o elemento radioativo e nós temos um nêutron que tem que se chocar com esse elemento, provocando essa quebra do átomo. Então, aqui nas bombas atômicas, nós também temos que ter o nêutron e o material que vai gerar energia. Para que haja reação em cadeia, é necessária determinada quantidade mínima de isótopo radioativo. Ou seja, para que eu libere uma energia em uma bomba atômica, por exemplo, eu tenho que ter um mínimo de massa de elemento radioativo. Então, essa massa aqui, que é o mínimo que tem que ter dentro de um míssil para que ele exploda, é denominado massa crítica. No caso do urânio aqui, que geralmente é o que é mais utilizado para fazer bombas atômicas, a massa é de aproximadamente 10 quilos de urânio para que ocorra um impacto, para que esses neurônios não se percam. Se a massa do isótopo radioativo for inferior à massa crítica, os nêutrons produzidos conseguem escapar
sem que haja choque com os outros isótopos e, consequentemente, a reação em cadeia não ocorre. Então, se você usar menos de 10 kg de urânio, a sua reação química ali não vai acontecer, não vai haver essa liberação de energia. Então, vamos lá. Aqui nesse primeiro slide, nós temos dois modelos aqui do uso da fissão nuclear. O primeiro exemplo aqui é em um míssil nuclear, tipo lá o de Hiroshima e Nagasaki, onde eles utilizaram o urânio para fazer a detonação lá. Nós temos aqui a cápsula, ou seja, onde forma um míssil, que fica dentro de um míssil. E logo aqui abaixo nós temos uma grande piscina, como acontece nos reatores de energia nuclear. Então aqui em cima seria um míssil e na parte de baixo nós temos uma grande piscina aqui, que é como acontece nos grandes reatores. A professora Zarif sempre tem os seus memes, então, para que vocês se relembrem dos meus memes, temos aqui um pequeno memezinho aqui para você entender como é que acontece essa reação química. Então, carinha lá, ô cara, que fome, e seu amiguinho, eu também, o que você tem na geladeira? Nada, só sobrou uns átomos mesmo. Quer dividir eles? É claro, então, quando eles dividiram esse átomo, o que aconteceu? Bum, uma grande explosão, é o que acontece lá nos reatores, na bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki, né? Quando você parte o átomo, ele libera uma grande quantidade de energia. Continuando, agora sobre a fusão nuclear. Então, já que a fissão nuclear é o que? Quando a gente parte um átomo e ele libera energia, a fusão é o processo contrário. É quando dois átomos que são radioativos ou não, no caso aqui o hidrogênio, eles se unem. E essa união de dois átomos aqui faz com que eles fiquem com uma grande quantidade de energia. Então, nós temos aqui, ó, dois átomos aqui se unindo e quando eles se unem, gera uma grande liberação de energia. Então, essa grande liberação de energia é a fusão nuclear. Baseiam-se na chamada fusão nuclear, onde os núcleos leves de hidrogênio e hélio combinam-se para formar elementos mais pesados e liberam nesse processo enorme quantidade de energia. A bomba de fusão nuclear, ela estima-se que tem o poder de destruição cerca de 700 vezes mais que a bomba de Hiroshima, que é uma bomba de fissão. Então, a bomba de fusão, ela libera muito mais energia, causando um desastre muito maior. A fusão nuclear aqui, ela é utilizada, também são chamadas de bomba H, ou bomba de hidrogênio. Na bomba H, eles usam os dois processos aqui. E é uma reação onde a fusão requer uma altíssima temperatura para que a sua reação ocorra. A bomba de fusão é considerada a maior força destrutiva. Então, aquela bomba lá de fissão Hiroshima e Nagasaki ficou no passado. Desde que a Coreia começou a fazer testes, a bomba de fusão é muito mais destrutiva. Então, aqui para nós relembrarmos, a bomba envolve dois processos nucleares, a fissão e a fusão. Mas a parte onde mais libera energia é no processo de fusão. No primeiro estágio, acontece a fissão nuclear. As duas bombas usadas pelos Estados Unidos contra o Japão na Segunda Guerra Mundial e eram de fissão nuclear. Neste processo aqui, o urânio ou o plutônio, que são dois elementos radioativos, estão instáveis. Lembra lá do instáveis? Quando é que ele está instável? Quando tem a ver com a relação do octeto. 8 elétrons na última camada de valência. E quando eles têm os seus átomos divididos, faz com que o nêutron, que são partículas subatômicas, reajam e criem uma grande explosão. Então, a figurinha aqui do coreano que fez o teste com a primeira bomba H lá, causando pânico em todo o mundo. Para finalizar aqui, nós temos uma última parte aqui sobre a energia atômica, que foi a que vocês estudaram lá, que vocês viram ali, que acontece no reator. Como é que funciona essa parte do funcionamento do reator? A tecnologia nuclear tem como uma das principais finalidades gerar energia elétrica.
aproveitando-se então do calor. Então, lembra lá? Reação química vai liberar energia, a energia vai transformar em calor numa grande piscina lá, para aquecer a água até se tornar vapor, assim movimentando uma turbina a vapor acoplada a um gerador. Então aqui, olha a reação aqui da reação fria e reação quente aqui. Quando a temperatura fica bem alta, gera o vapor aqui, faz com que movimenta essa turbina aqui, e é o movimento constante da turbina que gera a energia. Essa energia é captada e vai ali até as redes, lá chegando às casas, às residências. Porém, essa água aqui, após movimentar a turbina, ela tem que ser resfriada. Então, ela vem aqui para baixo, onde ela fica, quanto mais escuro aqui, mais fria está a temperatura. Então, é necessário um processo de resfriamento dessa água para que ela volte para a piscina, para que ela volte a se aquecer e virar vapor novamente. Foi aqui que aconteceu o erro lá em Chernobyl. Essa parte aqui de resfriar a turbina, de resfriar a água, parou. Então, a água continuou esquentando e a água saía quente e voltava quente aqui para a grande piscina. Então, fez com que ela se esquentasse cada vez mais, e esse sistema aqui é todo fechado, ou seja, não tem como escapar vapor algum, e aquilo ali virou uma panela de pressão gigantesca, fazendo com que houvesse uma grande explosão, e a tampa que ficava aqui em cima foi jogada para o ar com essa grande explosão, e junto com essa água aqui nós temos o que? A radiação. Os elementos radioativos estão aqui nessas plaquinhas aqui. Então, como a água foi lançada, a tampa foi destruída, essa tampa gigante aqui foi lançada para o alto, liberou toda essa água com vapor, com radiação, causando grandes danos lá em Chernobyl. Finalizando, o uso de armas nucleares também tem sido apontado como meio de evitar choque de asteroides com a Terra. Então, o uso da radiação tem o seu lado positivo, sim, tanto para a liberação de energia, quanto para ser usada como armas. Então, aqui, numa situação de um prazo curto entre detecção de um objeto e o impacto com a Terra, ou seja, um asteroide vindo em direção à nossa Terra, nós não teríamos muito tempo para agir. Então, é neste momento que a proposta seria de detonar uma série de explosivos nucleares próximo ao asteroide, ou seja, longe da Terra, próximo ao asteroide, fazendo com que quebrasse aquele objeto ali. Isso feito com antecedência suficiente para que as forças relativamente pequenas de qualquer número de explosão nuclear pode ser suficiente para alterar a trajetória do objeto. Então, lançamos um míssil com radiação ali, vai explodir, transformando em pedaços ali aquele asteroide, desviando, não vai chegar a destruir todo ele, como ele fala aqui, não vai quebrar totalmente o objeto, mas vai ser o suficiente para desviar a linha desse asteroide, então desviando o curso dele, não atingindo a Terra. Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, o professor está aqui com muita saudade de vocês. Então, até a próxima!